todos. Gostaria de todos e todas, gostaria de da presença de todos os alunos aqui presentes na tradicional semana do 22, em comemoração aos 78 anos da nossa amada Pontifícia. Gostaria de também saudar a mesa e os nossos convidados terem aceitado o convite do Centro Acadêmico. É um prazer tê-los aqui. Para falar de um tema tão importante que é a história da nossa querida faculdade e os 25 anos do tradicional escritório modelo. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, né? Temos aqui o professor Vidal Serrano Júnior, que é professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docente e mestre em Direito, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, fundador e coordenador da Enciclopédia Jurídica da PUC-SP. Gostaria também de agradecer e apresentar o doutor Mateu Bassarani Pianella. Ele é advogado, orientador no escritório modelo Dom Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduado em Direito também pela mesma faculdade. Eu também gostaria de agradecer e apresentar a advogada Júlia Kanayama, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretora da ONG Partilhar Justiça, PAJU, organização formada por ex-alunos da PUC-SP, com o objetivo de propagar o ensino jurídico para as comunidades. Um pouquinho do nosso tema, eu gostaria primeiro que o Dr. Vidal Serrano iniciasse a nossa apresentação. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Falar na semana organizada pelo Centro Acadêmico é um privilégio, sobretudo para rememorar um pouco da história da Paulo, né? Por favor, acho que o país hoje nasce pela elas crescem a chamada Faculdade Paulista de Direito. Essa Faculdade Paulista vai dar mais aula faculdade é um pouco nada porque rapidamente o que logo chama cardeais, etc. Valdo Aranha dá nome prédio. Logo depois, ali acabou áreas
criar esse OAB, por exemplo, a PUC, fez a doutora Antônio Cláudio Maria de Oliveira, talvez aí no país, quadros. Temos. Depois passou. Tá? Houve o regime militar, professores, todos caçados. Aí é onde tentarem, né? Na época, o cardeal, em nosso cidade, Dom Paulo de Evaristo Arnes, chama professores caçados para darem aula na PUC. Então tivemos, por exemplo, Paulo Freire, funcionou bastante tempo aqui na PUC, né? O próprio Cortella, que teve Paulo Freire. Paulo. Temos também, enfim, vários outros marcantes, quais, né? Base grande, de tal forma, de tal arte, que em 1970 da razão a PUC. Depois, o programa de pós-graduação no Brasil. A doutora algo de ativo. Depois, nós tivemos vários diplomas com a defesa do Estatuto, Código Civil. O atual Código de Professores eram professores com a defesa. Vários casos se envolveram. Estudante. Estatuto adolescente. Paulo da Paula. Sempre, quer dizer, situação. Hoje, bastante nosso desempenho na faculdade, somos a única faculdade dedicada alunos, né? Alunos pelo desempenho, ficaríamos com a nota máxima, foi 4, já nos qualquer tipo de foco para avaliação do curso. Para muitas décadas. Diferente do Mackenzie, por exemplo, exame do OAB, bacharelando, 10. Interessante. Aprovamos mais, por exemplo, mais proporcionalmente, não em números absolutos. Né? Institutos todos, operados só pelas faculdades. Temos aí mostra minha ponto de vista públicos. A PUC tem uma grande também aluna
penúltimo, antepenúltimo, primeiro colocado do concurso, graduados aqui. Falar assim, olha tudo, possibilidades. Também pesquisa o que a forma jurídica. Situações ativas. Por exemplo, a Escola de Direito Tributário da PUC é uma no Brasil já há muitos parte da doutrina do direito tributário surge aqui dentro. Dados significativos. O direito processo civil também enfim, repertório peculiar. Então isso faz da PUC, do ponto de vista da passado, 184 como aluno. Semana aqui eu falei nunca mais. Formei, fui fazer mestrado, de assistente, e 4 não tem ambiente aqui. Verdade, é uma coisa muito significativa. E quer dizer, daí anos, temos uma faculdade de medicina em Sorocaba, foi a primeira faculdade de medicina do interior de São Paulo, do próprio. Essa faculdade de medicina ou também grandes médicos, até hoje, grandes ações da área jurídica, médica, que testes da vai ver o daqui a pouco, fez mestrado, doutoramento, federais e das formados pela nossa faculdade, por exemplo. Várias nossas faculdades, todas elas com uma história bastante muitíssimo. Obrigado pela fala, doutor. E eu acho que sua experiência, sua pouca experiência com a faculdade é muito relevante, não só para quem está começando agora, mas acho que também faz parte muito mais da cultura da faculdade do que a gente imagina. Então, é muito importante aí essa explanação do senhor, que ressalta toda a cultura puquiana, né? Todo o curso do direito, dos alunos de direito. Como também acho que eu já ouvi uma frase assim: para saber o que vem pela frente, pergunte para quem está voltando. Então é muito importante ouvir isso. Acharam que ele não vinha lá, doutor José Eduardo Martins Cardoso, ter referência. Por favor. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho do doutor José Eduardo Martins Cardoso, né? Seja bem-vindo à mesa, uma boa noite. O doutor, ele é advogado e professor, graduado e mestre em Direito pela PUC-SP, doutor pela Universidade de São Paulo e de Salamanca também na Espanha. É ex-ministro do Estado de Justiça, ministro do Estado de Justiça, e ex-ministro da Advocacia Geral da União e também deputado federal, que é palestrante também da nossa PUC-SP. Por favor, salva de palmas.
Bom, eu gostaria de fazer uma breve introdução da doutora Júlia sobre o Paju e, posteriormente, passaria a palavra para o doutor José. Boa noite a todos. Eu sou a Júlia, membro ativa do Paju. Carinhosamente. E para falar um pouquinho sobre o que o modelo que o Paju tem em comum, que é a PUC, né? Essa faculdade é esse fértil para todas as ideias. Então, quando eu entrei na PUC, eu costumo que eu fazer essa faculdade sem possível estar aqui se alienar, porque você dá aula e você passa pela prainha andando e panfleto no chão. Então, mesmo que as pessoas, né, alunos atrasados e tudo, acaba vivendo o que está acontecendo no cenário político. Falar do história do Paju, falar da que é esse lugar que ideias, né, dá voz para esses movimentos, que é o lugar que surgiu o Paju, em 2020, 12 alunos, de caramba, a gente tá aprendendo coisas sobre e aí, né? Quantas mais pessoas sabem disso? Fazer com tudo isso. Então, com esse monte de questão, ajude a junção para entregar esse conhecimento sobre direito básico, né, direito para cidades, né? Então a gente atua em populares, escolas públicas, com esse propósito de o potencial dessas comunidades através da educação. O objetivo, movimento mais descomplicado, inspirador e útil. As iniciativas de educação popular. E quando fala de educação, fala de Paulo. Então, ele não só ensinou o que era educação popular, como ele viveu 300 trabalhadores em 40 horas, dando da trabalhadores. O Paju traz essa ideia de educação popular e é isso que a gente traz para olhar o freiriano é muito tá ali para faz você tá tá. Então essa educação popular se torna uma técnica de aprendizagem, mas olhar para o outro. Essas ideias que traz para a gente né? Acho que a partir desse vai conhecer um pouco mais de educação, mais sobre o em comunidades, em instrumento atual, cidadania, então lutar. Conhecer um pouco também do trabalho do Paju, tá? Porque a PUC é esse lugar de debate de ideias e que tá com seus amigos, faz movimentos sociais, respirar o que a faculdade tem, sair da aula e vir palestras, é isso. É um lugar que olha o que tem na sala. Obrigada, Júlia. Eu acho que o Paju ele é mais importante do que a gente imagina, né? Até porque é dessa forma que a gente consegue estar mais perto. Eu acho que ter o conhecimento, estar que você não consegue levar isso para os demais é muito difícil. Então, quando temos essa oportunidade de o que a gente aprendeu aqui, é, eu acho que vai muito mais além do que só ser um aluno. Também você levar um pouco da história na faculdade.
precisa. Obrigada mesmo. Passo agora a palavra para o doutor José Eduardo. Por favor, fique à vontade. Oi, boa noite a todos, a todas. Queria saudar meu reitor, Dal Serrano, chefe, nosso comandante. Sei que é uma imensa satisfação estar aqui com. O que eu posso fazer na altura do campeonato é prestar um testemunho. Testemunho que, de certa forma, é um antecedente do que vocês vieram discutir aqui hoje. Eu entrei na PUC em 1977. Não me olhem com esta cara de espanto. Eu não sou tão velho assim. Eu entrei aqui com 6 anos de idade para fazer direito. Agora, sou tão velho assim. Mas eu entrei em 1977. E a partir de 1977, eu tive uma mudança muito grande, porque a PUC me modificou. Em duas ou mais perspectivas. Uma delas foi a seguinte. Na época, na PUC, eu gostava muito, acabou, que era o que se chamava ciclo básico. Ciclo básico, que era o primeiro ano da faculdade, era por anos, e nós, matérias comuns a alunos de todas as faculdades aqui do campus. E aí tínhamos um momento em que nós tínhamos aulas comuns e as aulas específicas. Aulas específicas eu tinha cadeira, introdução a direito civil, e as específicas, e as que eram gerais, estavam alunos de direito, filosofia, economia, era fantástico. E eu tinha uma cadeira, depois eu fui monitor muito tempo dela até eu me formar, chamava Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem com. Mas eu tinha um grande professor, de quem eu fui monitor, fiquei amigo, sou amigo até hoje, que é o professor Mário Sérgio Cortez, grande palestrista. Com o Mário, aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que eu aprendi seria a turma que lesse um livro espanhol, chamado Conscientización, que era um chato. Então, não dá para dar um autor que. Por que tem que pegar um autor aqui espanhol ou argentino? Mas o autor é brasileiro? Como brasileiro? É porque os livros deles não podem ser publicados no Brasil, porque a ditadura não permite. Então agora nós temos condições de ter acesso a esse livro em espanhol. Eu olhei o nome, Paulo Freire. Foi aí que eu comecei a tomar contato com a obra de Paulo Freire, no ano de 1977, no ciclo básico, e comecei a estudar as obras de Paulo Freire, até porque eu era monitor dessa cadeira e usávamos muito as obras de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade e vários outros livros de Paulo Freire. Até que no ano de 1979, Paulo Freire volta ao Brasil. Vem aqui para a PUC, uma solenidade, eu olhava aquilo, acho que foi 79. Mas passa alguns anos, e eis que formam, e estou honrado com a prefeita de São Paulo eleita, Luísa Erundina. Na minha vida eu sempre fui comandado por mulheres. Ela me convida para ser secretário de governo. E na equipe dela, nós tínhamos nomes de primeira linha. Como por exemplo, Mariana Chauí, que era secretária da Cultura, o ex-secretário de Planejamento, que era Paulo Singer, o chefe de gabinete dele era Guido Mantega. Depois, mais tarde, na Secretaria dos Negócios Jurídicos, Dalmo de Abreu Dallari, que era um grande jurista, e secretário de Educação, Paulo Freire. Chefe de gabinete dele, Mário Sérgio Cortella. Ou seja, eu comecei a conviver com aquele homem que para mim era um mito. Hoje se usa muito mal a expressão. Mas é um mito mesmo, um mito pedagógico, um mito intelectual. Esse homem me ensinou, eu fiquei amigo de Paulo Freire. A honra de ser amigo de Paulo. Ele me ensinou pelos livros, mas pela vida, pelo contato que eu tinha com contato dois. Eu me lembro que, num dado momento, Paulo Freire, já no meu primeiro ato, eu tinha sido encarregado de elaborar os primeiros decretos de Luísa Erundina. Eu fiz, apresentei antes da posse, de dezembro. Todo mundo gostou. Ele
palavra. Foi ali que eu o conheci mais proximamente, na primeira reunião do secretariado. Falou, ele tinha um sotaque nordestino macio, delicioso. E falou, doutor Zé Eduardo, gostei muito, mas me permita uma observação. Pois não, professor. Veja que o senhor está falando do prefeito de São Paulo. Seria prefeito. Porque o nome do cargo, pela lei, é prefeito. Então, mesmo que seja, é que eu tenho que chamar de prefeito. Mesmo que seja uma mulher, para o direito, porque a lei e a Constituição dizem isso. E eu falei, posso lhe fazer uma segunda? Eu falei, pois não, professor. O senhor acha que a substância deve prevalecer sobre a forma? Eu acho que a forma deve prevalecer sobre a substância. Linguagem. Ela é a expressão de um conteúdo dentro de um contexto da história e marcado pelas dimensões da ideologia dominante. A lei escreve prefeito porque mulheres nunca foram prefeitas. Será que não é a hora de romper com essa forma e, a despeito da lei, cometer pequena ilegalidade e chamar de prefeita? Ou o senhor prefere que a forma prevaleça sobre a substância? Já. Discussão possível. Lá na assessoria. Só tem que publicar prefeita de São Paulo. Não, doutor Eduardo, não pode. Eu falei, é prefeita. Vocês querem que a forma prevaleça sobre a substância? Ora! E aí eu aprendi. Lá a entrada do governo e depois na saída. Um longo aprendizado, uma situação fantástica. Eu já era amigo de Paulo Freire, frequentava a casa dele. E Luiz Andino cismou que eu tinha que ser candidato a vereador. Eu tinha pensado nessa história na vida, a minha função era ser professor. Vereador, não sei o quê. Tá, não, vai lá, não precisa de alguém que defenda o governo, não sei o quê. As pessoas gostam de você. Eu falei, pessoas, vírgula, né? Algumas pessoas, eu não gosto muito, não. Vai lá. Marina te apoia, Marina Chauí te apoia, Paulo Freire te apoia. Vai lá falar com ele. Primeiro, Paulo Freire. Professor, queria falar com o senhor. Luiz Andino quer que eu seja candidato, mas eu acho, professor, que eu ganhar, porque eu tenho tanta briga de governo, é como se fosse a Casa Civil, né? Você briga muito com setores aliados, com setores inimigos. Eu acho que eu não vou me eleger. Ele falou, você acha que não vai se eleger? Eu falei, eu tenho dificuldade, professor. Por isso que eu vim lhe perguntar aqui se o senhor me apoia. Você acha que você tem dificuldade de se eleger? Eu falei, acho. Você me apoia? Não. Eu falei, como é que é? Não. O quê? Eu lá vou apoiar alguém que acha que vai perder, rapaz? Uma pessoa que vai para uma disputa e já acha que vai perder, perde. E eu não vou apoiar cavalo azarão, perdedor não. Vá para casa, pense direito e volte para falar comigo amanhã. Do céu. Pensou. E aí, vai ganhar ou vai perder? Falei, vou ganhar. Tem meu. Agora eu senti. Ele era um educador. Hoje, quando eu vejo tanta bobagem falar, mas tanta asnice falar de Paulo Freire, aquilo me dá engulho. E ver projetos que têm essa filosofia, essa dimensão da conscientização com perspectiva pedagógica da transformação, é algo que, para mim, me encanta profundamente. Mas naquele mesmo ano, em 1977, e o Centro Acadêmico 22 de agosto. 22 de agosto, eu comecei a frequentar, meio timidamente, com medo da ditadura danada. Tinha um trabalho que era um convênio com a Cúria Metropolitana, que a gente atendia pessoas na periferia. Eram advogados formados, com estagiários de todos os anos, que aos sábados iam à periferia para ver os problemas. Então nós íamos, eu me lembro que eu ia à Zona Sul todo sábado, na Vila Remo, e um padre maravilhoso, Padre Luiz, e a gente atendia a gente. Ele colocava a igrejinha à disposição e a gente atendia as pessoas lá. E ali eu tive um baque, meu primeiro grande baque no estudo de direito. Aquilo que eu aprendia nos livros parecia que não correspondia ao que eu ia lá. Dar a cada um o que lhe é devido segundo uma relação de igualdade, isto é a justiça, a igualdade, São Tomás de Aquino. O direito visa o bem comum. Ali me parece que não é nada disso. A balança do tal do direito era bem desequilibrada. A justiça era cega, menos de um olho. Era o olho que olhava para os poderosos. Para os menos favorecidos, parece que não tinha igualdade. Nós tínhamos que brigar com um grande escritório de advocacia, um bando de estagiários com alguns advogados abnegados, brigando para
tentar equilibrar a justiça. Na época não tinha defensoria pública. Ou seja, isso me instigou muito. Eu comecei a perceber que o direito dos livros não era o direito das ruas. Então, eu tinha duas saídas. Ou eu largava o direito, ou eu estudava para entender melhor. Eu optei pela segunda. Comecei a estudar filosofia. Comecei a ver livros que me espantaram muito, de autores, um autor que dizia, o Arnaud, que dizia que era impossível ser jurista e contestador. Eu falei, mas eu sou contestador, eu sou contra a ditadura militar, eu sou contra esse negócio. E aí depois eu percebi que podia ser contestador sendo jurista. Ou seja, meu aprendizado de vida partiu de 1977, anos da minha entrada aqui na PUC. Isso me fez, durante 5 anos, ir para a periferia todos os fins de semana atender as pessoas, fazendo esse trabalho social de conscientização, de uma forma muito mais rudimentar do que me parece que vocês fazem hoje. Ao mesmo tempo, eu aprendia nos livros com Paulo Freire e outros estudiosos e me formava. Fui para o movimento estudantil, depois de ter superado um momento de covardia que eu tinha dentro da ditadura. Fui presidente do centro acadêmico 22 de agosto de 1979. E a PUC, naqueles 5 anos, me forjou como ser humano. Defeitos como qualquer um tem, tenho virtudes como qualquer um também tem. Mas as minhas virtudes eu tenho a sensação que foram forjadas aqui, nesses 5 anos. Foi aqui que eu aprendi a gostar de direito e me transformei em professor. Foi aqui que eu aprendi a advogar e hoje sou advogado. Foi aqui que eu me tornei um militante político e durante muito tempo ocupei cargos políticos dos mais diversos. A PUC me fez. Então eu fico pensando, imagina se eu tivesse passado em branco pela PUC. Eu não seria eu mesmo. O que eu seria, eu não sei. Mas eu não seria eu mesmo. E eu sou muito feliz com o que eu fui, sou e espero ser. Eu devo a esta vivência na PUC algo inestimável. Tivesse eu vindo às aulas para fazer as provas, eu acho que não teria levado muita coisa a mais a não ser do meu diploma. Então, eu posso dar um conselho, e conselhos se fossem bons, se vendia, não passem em branco pela PUC. Vocês têm projetos como este. Vamos ver. Agarrem. Não está bom? Sentiu o problema? Pois vamos brigar para mudar e para melhorar. Vamos nos formar. Literalmente, eu acho que às vezes, eu cada vez mais vejo as pessoas procurando universidades para terem um diploma. O ensino parece ser o único objeto de consumo que alguém quer o certificado, mas não quer o produto. É como se eu comprasse um carro, quisesse levar o certificado de propriedade, mas deixasse o carro na concessionária. Eu tenho que levar esse produto. E esse produto, mais do que o conhecimento técnico da formação de direito, é a vivência humana. O tempo de faculdade é instituído. Não percam a oportunidade. Não percam a vida universitária em todos os seus matizes e dimensões. Eu, quando era estudante, não saía da PUC de manhã, de tarde e de noite. E não me arrependo. Aliás, eu tenho saudades. Mas umas saudades daquela positiva. Eu disse, eu fui, porque optei por fazer aquilo que efetivamente a universidade me permitia. Então, este é o testemunho que eu tenho a dar para vocês. Aqueles que estão aqui, sinceramente, aproveitem. Se a PUC lhes dá essa possibilidade, sejam PUCianos, a radicalidade. Aproveitem, briguem, modifiquem, não se contentem, transformem. Vocês sairão diferentes dessa universidade como eu saí. Esse é meu testemunho. Obrigado. Queria agradecer, eu acho que posição muito importante. Eu acho que para todos que para além, isso para além da vida, né? Eu acho que isso é muito importante para todos, né? Falando sobre o centro acadêmico, mesma sensação, porque eu acho que vocês de fazer acontecer tá? Diante, só que eu acho que pode errar, né? Pode levar isso para a vida como um aprendizado também. Bom,
Gostaria de passar agora a palavra para o Dr. Matheus. Por favor, fique à vontade. Alô? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite ao Centro Acadêmico. Às vezes como aluno. E a parte que me cabe é falar do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que está completando esse ano. O escritório modelo foi criado no momento em que a universidade justamente poderia olhar só para ela mesma. Tinha que olhar também para fora dos seus muros. Então, o escritório modelo foi criado como núcleo de prática, mas núcleo extensionista. Ao longo desses 25 anos, cresceu muito. O núcleo extensionista da PUC, só atrás do Hospital Lucinda. Né? E, bom, o escritório modelo foi formado inicialmente muito pequeno. Depois, nós firmamos um convênio com a Defensoria Pública, quase 20 anos, no qual a Defensoria Pública pegava alguns dos casos, chegavam a ela e encaminhava para o escritório. Duas áreas. Demandas individuais, outro, demandas coletivas. Isso ao longo de 20 anos foi aumentando o escritório, nós chegamos a ter cerca de 12 mil demandas individuais, 60, quase chegamos a quase 80 comunidades atendidas, chegou a ser o maior núcleo de prática jurídica do mundo. E nós temos a área de contencioso, que é justamente as demandas individuais, que atua em casos de contencioso civil específico, família, por exemplo. Né? Então, as pessoas vêm com uma demanda jurídica, são atendidas pelos estagiários, são da PUC, com a supervisão de advogados, e é feito um atendimento interdisciplinar a essas pessoas, porque o que se observa? A pessoa chega às vezes com uma demanda, mas aquela demanda jurídica, na verdade, por trás uma série de outros problemas. Não adianta você achar que vai resolver juridicamente o problema daquela pessoa, porque depois de um ano ela vai estar batendo na sua porta de novo. Então é feito todo um trabalho multidisciplinar com as pessoas, conscientização dos direitos delas também, para que elas possam elas mesmas se entender cidadãos com direitos e deveres também, porque nós temos também muitas vezes pessoas pagando pensão, por exemplo, né? E as pessoas têm que estar conscientes da importância de pagar a pensão. Né? E nós temos outra área, que é projetos sociais, que atua em comunidades. Atua em uso capião, reintegração, mas não atua só juridicamente. Mais importante do que a atuação jurídica é a atuação com as comunidades. Comunidades, algumas com milhares de famílias, outras com algumas centenas, varia muito. Mas o que é o mais importante? Quando você vai ao território, você identifica que as pessoas precisam também, enquanto coletivo, entenderem possuidoras de direitos. Então, qual é o trabalho que é feito, além do jurídico? De conscientização. Conscientização no seguinte sentido: vocês têm uma associação? Não, então vamos criar uma associação. Vamos dar palestras, fazer curso de formação para lideranças comunitárias, para essas pessoas não dependerem só do escritório para lutar pelo seu. Elas podem pleitear junto à administração, junto aos vereadores, junto aos deputados delas. Então, muitas vezes a demanda jurídica, o processo, não vai levar a lugar nenhum. Não vai, porque a realidade, às vezes, jurídica não permite. Mas o trabalho feito com a comunidade, esse sim vai gerar muitos frutos. E eu acho que o escritório é um ótimo exemplo do comprometimento da Faculdade de Direito da PUC com a formação dos seus alunos, ter uma boa formação técnica prestada aos estudantes, mas também essa formação de vida, porque as pessoas entram em contato com uma realidade que, se não fosse através desse estágio, jamais entrariam. Seja em demandas individuais, seja em demandas coletivas. Demandas individuais, as pessoas vão ao escritório, mas você entra em contato com a realidade daquelas pessoas. Em projetos sociais, você vai ativamente ao território. Extremo da Zona Sul, onde você chega de barco, até depois de Perus,
até extremos da Zona Leste, região central da cidade. E o comprometimento da Faculdade de Direito com essa atuação junto à sociedade. Entregar algo à sociedade. Ser um agente transformador da sociedade através do direito. Né? Então, por isso que eu acho que o escritório modelo é um ótimo exemplo do coração da PUC. Porque a Faculdade de Direito da PUC é como é. Olha para o escritório modelo, vê se nós temos em outras faculdades o que nós temos aqui. Então, eu acho que o escritório modelo, completando 25 anos, tomara que complete mais 25, e mais 25, e mais 25, até que um dia talvez não precise mais de escritório modelo, né? Esse é o objetivo. Mas acho que é muito importante para todos os alunos da Faculdade de Direito e todas as faculdades da PUC terem consciência do escritório modelo. Quem tiver interesse em estagiar lá, por favor, convidadíssimos. Mas quem quiser fazer trabalhos em parceria, também as portas estão sempre abertas, né? No que nós pudermos ajudar, estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Os dois têm sido um parceiro tão importante também, né? E acho que é sobre isso. O escritório modelo é dos alunos da PUC. Os advogados estão lá apenas para orientar. Mas quem faz o escritório são os alunos da PUC. Muito obrigado ao centro. Obrigado a todos da mesa. Obrigada, doutor Matheus. Acho que esclarecer o escritório modelo para estar cursando direito é importante. Porque temos muitas oportunidades dentro da faculdade. E às vezes a gente encontra talvez eu não se esteja atendendo. Então eu acho que ter esse contato traz para o aluno de direito uma outra realidade. Porque vai muito além você estar ali do que você vê um professor. Eu acho que você ter ali o contato, você ter a experiência, transforma muito. Pode imaginar. Muito obrigada. Gostaria de abrir para perguntas, caso alguém. Uma pergunta para os palestrantes da mesa. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou diretora do Centro Acadêmico 22 de Agosto. E agora a gente entra para a segunda etapa do nosso evento, que é a inauguração da placa que o Centro Acadêmico, em parceria com o professor Vidal, conseguimos instalar na sala 225, que foi a sala na qual ocorreu o congresso que originou a invasão da PUC em 1977. Então, no dia 22, exatamente um mês, vai fazer 47 anos da invasão da PUC. Então, o Centro Acadêmico e o professor Vidal, que sempre foi muito parceiro do Centro Acadêmico desde sempre, vamos fazer essa inauguração da placa. Então, a gente vai todo mundo junto agora para vocês verem a placa e a gente poder fazer essa inauguração da comemoração não, né? Mas homenagem aos 47 anos da invasão da PUC, que eu acho que faz parte, como verdadeiros pucianos, a gente sempre relembrar todos os anos que muita gente morreu para que a gente pudesse ter a democracia que a gente tem hoje e que a gente tem que se orgulhar de ser puciano. Então, agradeço a mesa, agradeço a todos os convidados por terem vindo, de verdade. O Centro Acadêmico sempre fica muito feliz de receber todos vocês. E acho que agora Lari pode finalizar e a gente se encaminha para 225. Alguma pergunta? Dados? Bom. Sendo assim, eu encerro a mesa, essa apresentação. Agradeço a todos aqui. Falar um pouquinho de história. Eu acho que gostaria a sala para
na inauguração da placa. Bom, obrigada.